aparelho reprodutor masculino e feminino dos animais. Matéria de gênito, urinário e reprodutor. Vamos estudar para essa prova, para essa matéria que vai ser bem legal e bem difícil. Eu sou a doutora Daniela Richopo, sou biomédica, por isso meu canal BiomedVet. E se você quiser participar do meu canal do Instagram, estude junto com a doutora Daniela Richopo, estude junto MedVet com a doutora Daniela Richopo. Vou deixar o link para vocês aqui também, tá? Entra no canal, porque lá eu mando mais conteúdo, mais material, eu mando áudio dos questionários, que é para ajudar você a estudar para a prova. E assim, como eu sempre digo, sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E a medicina veterinária é para a vida. Não é só para durante a faculdade. Muitas parcerias, muitas especializações, nós vamos precisar de cada um e assim a gente vai seguindo junto, dando start aqui. Peço para você, se ainda não me segue, me siga, ative o sininho para você receber todas as informações, curta as postagens, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá, sistema gênito urinário, hoje especificamente reprodutor. Então vamos lá, quais são os órgãos responsáveis pelo sistema reprodutor masculino e quais suas funções? Vamos começar pelas funções. Os órgãos do sistema masculino reprodutor são responsáveis pelo desenvolvimento, amadurecimento, transporte e armazenagem dos gametas masculinos. Quais são os gametas masculinos? Isso mesmo, são os espermatozoides. Quais são os constituintes do sistema reprodutor masculino e suas respectivas funções? Então vamos lá. Ele é composto por 2 testículos, que tem a função de produção de espermatozoide, que é a função exócrina. Lembra que a gente tem estudado aí a parte hormonal? É a função exócrina do tecido, a produção de espermatozoide. Por que exócrina? Porque ele manda para fora da corrente sanguínea, para fora do corpo, né? Manda para fora, para dentro de uma cavidade. E produção de hormônios, né? A testosterona, essa é a função endócrina. Então, são 2 testículos. São 2 epidídimos. O que é o epidídimo? Maturação e armazenamento dos espermatozoides. Então, é onde o testículo, ele manda pro epidídimo os espermatozoides para lá eles serem armazenados e maturados. São 2 ductos deferentes. Sim, eu não falei errado, eles não são diferentes, porque na verdade eles são iguais, mas eles são deferentes. 2 ductos diferentes que transportam o espermatozoide. Então, o testículo produz, manda pro epidídimo, que armazena e matura, e depois, através dos ductos deferentes, faz o transporte dos espermatozoides. Temos uma uretra, os homens têm uma uretra, que é um canal comum ao sistema urinário e reprodutor, tá? Isso é importante. Transportando tanto a urina quanto o sêmen nos machos. Glândulas genitais acessórias também fazem parte do aparelho reprodutor masculino. Elas servem para a produção de fluidos que compõem o sêmen, auxiliando no transporte e nutrição dos espermatozoides, tá? Um pênis, que é o órgão copulador, responsável pela transferência do sêmen para o sistema reprodutor feminino. Então aí, ó, mandando lá para fora. Descrever a anatomia do testículo e suas principais estruturas. Testículos são gônadas masculinas, geralmente em pares e de forma ovoide, igual meu óculos, localizados fora da cavidade abdominal nos mamíferos. Quem estuda medicina veterinária estuda todos os sistemas que são muito parecidos com o humano, né? O mamífero é mamífero, só que estudamos também outras espécies, então por isso esse adendo. No geral, né, eles estão localizados fora da cavidade abdominal, que é o caso dos mamíferos. Como é o parênquima desse tecido, do testículo, dessa gônada? É um tecido funcional composto por, então vamos ver aqui o parênquima. Túbulos seminíferos, responsáveis pela produção de espermatozoide. Células de Sertoli. O que elas fazem? São células de suporte que auxiliam no processo da espermatogênese, fornecendo suporte estrutural e nutricional às células germinativas. Temos também no testículo as células de Leydig, que são células intersticiais que secretam testosterona.
Mediastino testicular é o espessamento da túnica albugínea na superfície dorsal do testículo, de onde partem septos fibrosos que dividem o parênquima em lóbulos, tá? Mas o que é a túnica albugínea? É uma cápsula de tecido conjuntivo que envolve o testículo. Qual o processo de deiscência testicular e qual a importância desse processo? Deiscência testicular é a migração das gônadas masculinas em sua posição de desenvolvimento na cavidade abdominal para o processo vaginal. Processo vaginal, escroto. Esse processo é vital para a espermatogênese em mamíferos domésticos, pois a posição do escroto proporciona uma temperatura mais baixa que a corporal, essencial para a produção adequada de espermatozoide. Então, o que é a deiscência testicular? É a descimento, é a descida do testículo. A gente ouve na medicina humana, algumas pessoas mais antigas falam, o testículo não desceu. E é verdade, tem que ter a descência do testículo para que ele vá se posicionar numa região que favoreça a produção de espermatozoide, ou seja, uma região mais fria ali fora do corpo. Como que é a vascularização do testículo? Tem uma artéria testicular que se origina da aorta abdominal e fornece sangue ao testículo, então ele tem que ter essa irrigação. Veias testiculares formam o plexo pampiniforme, que é uma rede de pequenas veias, uma redinha de pequenas veias, no cordão espermático, que auxilia na regulação da temperatura testicular, promovendo a troca de calor para arrefecer o sangue arterial. Lembra que eu falei que ele tem que descer nos mamíferos, tá? E ficar nessa parte externa, então tem essa rede, que são as veias testiculares, que formam o plexo pampiniforme, que arrefecem, que refrescam o sangue nessa região para que os espermatozoides não morram. Quente, tostado, cozidos. As veias testiculares convergem para formar a veia testicular, que drena para a veia cava caudal. Pergunta: quais os principais hormônios produzidos no testículo e suas funções? Diz pra mim. Quais os principais hormônios produzidos no testículo e as suas funções? Eu te respondo. Testosterona, produzida pelas células de Leydig, é responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais primárias e secundárias masculinas, além de desempenhar um papel crucial na espermatogênese. Qual é a função do escroto? O escroto é uma bolsa de pele, saquinho de pele, que a deiscência faz com que ele desça até o escroto. É uma bolsa de pele e músculo que contém os testículos, tá? A bolsinha que contém os testículos. Epidídimos e a porção inicial dos ductos deferentes. Sua principal função é manter a temperatura ideal para a espermatogênese nos testículos, que é ligeiramente inferior à temperatura corporal. A posição do escroto varia entre as espécies. Lembra? Nos mamíferos ela tá externa, mas ela varia entre as espécies. Então vamos ver? Vamos ver. Nos felinos e suínos, o escroto está perineal e subanal. Nos caninos e equinos, na região inguinal. Nos ruminantes, está abaixo da região inguinal. Vamos ver a estrutura do epidídimo? Vamos descrever a estrutura do epidídimo. É uma estrutura tubular, contorcida, adjacente ao testículo, dividido em cabeça, corpo e cauda. Suas funções incluem o transporte, maturação e armazenamento do espermatozoide. A cauda do epidídimo continua com o ducto deferente. Ai, que bonitinho. O epidídimo é muito bonitinho. Qual a função dos ductos deferentes? São a continuação da cauda do epidídimo e tem a função de conduzir os espermatozoides e o fluido testicular até a uretra pélvica, onde se juntam os fluidos das glândulas genitais acessórias para formar o sêmen. A porção final do ducto deferente apresenta uma dilatação chamada ampola do ducto deferente. Todo animal tem ampola? Não. Gente, medicina veterinária é isso, é estudar um monte de espécie, aprender o básico, que eu falo que tudo vem da comparação com o humano, né, com o mamífero, e depois ver todas as variações das espécies. Vamos ver aqui, vamos descrever a uretra no sistema reprodutor masculino.
A uretra nos machos faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor, tá? Por quê? Porque ele transporta a urina e o sêmen, passa pelo mesmo canal. E apresenta 3 porções, tá? Então, a uretra masculina apresenta 3 porções. Prostática, onde ela atravessa a próstata e recebe os ductos ejaculatórios. Membranosa, contém o esfíncter externo da uretra, responsável pelo controle da micção. Peniana ou esponjosa, localiza-se no corpo cavernoso do pênis. Outra pergunta: quais são as glândulas genitais acessórias e suas funções? São estruturas presentes apenas nos machos, localizado na parte pélvica da uretra. Suas secreções contribuem para a formação do sêmen, fornecendo nutrientes e facilitando o transporte dos espermatozoides. As glândulas genitais acessórias incluem ampola do ducto deferente, que é a dilatação da porção final do ducto deferente, contribui para o sêmen e atua como local de armazenamento do espermatozoide em algumas espécies. Glândula vesicular ou vesícula seminal, presente em algumas espécies como garanhão, touro e carneiro. Secreta um fluido rico em frutose, citrato e prostaglandinas, que constitui uma parte significativa do sêmen. Próstata, glândula que produz secreção para a proteção dos espermatozoides. Glândulas bulborretais, glândulas de Cowper, secreta uma substância alcalina e muco, que limpam e lubrificam a uretra antes da ejaculação, protegendo os espermatozoides. Olha que lindo! No sistema deles, essa parte é tanto reprodutiva quanto urinária. Então, a urina passa por esse canal. Então, a glândula bulborretrais, ela secreta uma substância alcalina e um muco. Para quê? Para fazer a limpeza desse canal antes da ejaculação, da passagem ali do sêmen com os espermatozoides. Vamos falar da anatomia dos pênis e seus tipos? Pênis é um órgão copulador masculino, dividido em raiz, corpo e glande. A direção do pênis é cranial na maioria dos mamíferos. Cranial, então tá aqui na frente. Com exceção dos felinos, onde o pênis é caudal. O pênis é composto por colunas e tecidos erétil. Então vamos lá, corpo cavernoso são colunas dorsais envolvidas pela túnica albugínea, que a gente acabou de ver, que se preenchem de sangue durante a ereção. Corpo esponjoso é uma coluna ventral mais delicada que envolve a uretra e forma a glande. Existem 2 tipos de pênis e fazem toda a diferença, tá? Parece que são só nomes de tecido, não, eles têm uma atuação bem diferente. Mas os 2 servem para a mesma coisa. Fibroelástico, caracterizado por pequenos espaços sanguíneos, muito tecido fibroelástico e uma túnica albugínea espessa. Em repouso, apresenta a flexura sigmoide, que se ramifica durante a ereção com pouco aumento de volume de sangue, presente em ruminantes e suínos. O animal que tem o pênis fibroelástico, ele estica e encolhe, mas ele não engrossa tanto, tá? Diferente do músculo cavernoso, que possui maiores espaços sanguíneos, resultando em um aumento significativo de diâmetro e comprimento do pênis durante a ereção, devido ao maior volume de sangue. Em cães, o corpo cavernoso é modificado para formar o osso peniano, presente em cães, gatos e equinos. Então, o músculo cavernoso é o que tem mais espaço para encher mais de sangue, então ele fica mais volumoso. O fibroelástico, ele tem mais elasticidade, porém ele não engrossa. Tudo isso para combinar com o órgão reprodutor da sua fêmea condizente. Vamos falar das meninas? Vamos falar das nossas mocinhas? Vamos falar das nossas mães do mundo animal? Sistema reprodutor feminino. Quais são os órgãos e suas funções? Então, o que ele é, né? Sistema reprodutor feminino é responsável pela produção, transporte e armazenamento dos gametas femininos, que são os óvulos. Quais os órgãos inclui o sistema reprodutor feminino? 2 ovários, que servem para a produção de óvulos, e hormônios sexuais feminino, estrógeno e progesterona. E aqui a gente pode falar do quê? Do endócrino e do exócrino, né? Produção de óvulos, exócrino. Hormônios sexuais femininos, endócrino, né? Porque um vai para fora, para uma cavidade, o outro circula o corpo através do sangue.
Então são estrógeno e progesterona. São duas tubas uterinas que servem para o transporte. Tubo é transporte. Serve para o transporte dos óvulos do ovário ao útero e local onde ocorre a fertilização. Na verdade, ele ocorre aqui em cima e depois ele vai lá para baixo para se fixar. Útero, órgão onde ocorre a implantação do embrião, tá vendo? Nas tubas uterinas tem a fecundação, porque é lá que é fecundado, e daí depois ele vai para o útero, onde no útero tem a implantação do embrião e do desenvolvimento da gestação. Vagina, canal que se estende do útero ao vestíbulo, tá? Do útero, né, que é o córneo, assim, do útero ao vestíbulo. Atuando como parte do órgão copulatório feminino. E o que é o vestíbulo? Porção comum ao sistema reprodutor e urinário, localizado entre a vagina e a vulva. Vulva, genitália externa da fêmea. Qual a função do ovário, dos ovários e os hormônios que eles produzem? Os ovários são as gônadas femininas, os testículos, as gônadas masculinas, o ovário, gônadas femininas. Responsável pela produção de óvulos, são gametas femininos, e pela secreção de hormônios sexuais femininos, principalmente estrogênio e progesterona. Esses hormônios desempenham papéis cruciais na regulação do ciclo reprodutivo, na maturação do ovócito e no desenvolvimento e manutenção dos órgãos genitais e glândulas mamárias. Como os ovários são sustentados na cavidade abdominal? Então vamos lá, a gente tem a cavidade abdominal e a gente sabe que nós temos tecido que faz sustentação na cavidade abdominal. Agora, o que sustenta os ovários na cavidade abdominal? São tubas uterinas, os ovários, tubas uterinas e útero são sustentados por pregas do peritônio, que é uma membrana serosa que reveste as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos abdominais. Existem algumas vezes que são peritonite, né, que é a inflamação nessa alça de sustentação, nessa membrana serosa de sustentação. Essas pregas recebem nomes específicos para cada região do óvulo, do órgão. Então vamos lá. Prega de sustentação, tá? Dos ovários na cavidade abdominal. Mesovário sustenta o ovário. Mesosalpinge sustenta as tubas uterinas. E mesotério sustenta o útero, formando o ligamento largo do útero. Vamos descrever a estrutura interna do ovário? O ovário apresenta duas zonas distintas, cortical e medular, tá? Córtex e medula. Região cortical é a região periférica, mais externa, região periférica, onde se localizam os folículos ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento. E a zona medular, região central, que é mais vascularizada. Vamos lembrar uma coisa? Que eu dei muita risada, achei muito legal a pergunta. Os ovários se reproduzem? Não. Toda fêmea nasce com uma quantidade limitada. Os ovários não, né? Os óvulos. Toda fêmea nasce com uma quantidade limitada de óvulos. Esse óvulo, ele vai amadurecendo a cada ciclo, tá? Ele amadurece, depois ele vai para a fertilização. Quando ele sai de lá, fica uma cicatrizinha onde é formado o corpo lúteo. Então, isso uma hora acaba, tá? Então, há um limite. Diferente do espermatozoide, que ele vai se reproduzindo o tempo todo, fora alguma doença, ele vai se reproduzindo, vai formando mais. Os óvulos, eles são muito sagrados, tá? A mulher vem com uma quantidade limitada, tá? Para reprodução. Vamos continuar aqui. Então, a gente falou da zona cortical, a gente falou da zona medular, do ovário, né? E vamos falar aqui, em algumas espécies, como a égua, a zona cortical e medular apresentam uma inversão em posição. A fossa de ovulação é uma região específica do ovário onde ocorre a liberação do óvulo. Olha que interessante. Qual o processo de ovulação e o papel do corpo lúteo? Acabei de falar dele. A ovulação é um processo de liberação do óvulo maduro do folículo ovariano. Após a ovulação, o folículo se transforma em um corpo lúteo, uma estrutura transitória que secreta progesterona. A progesterona é um hormônio essencial para preparar o útero para receber o embrião, mantendo o ambiente adequado para a implantação e desenvolvimento da gestação. Se não ocorre fertilização, e aqui eu vou dar um adendo, o corpo lúteo regride e é substituído por tecido conjuntivo cicatricial, formando o corpo albicans. Então, o processo de ovulação a ovulação é o processo de liberação do óvulo maduro, do folículo ovariano. Então, por isso,
a gente vê os óvulos em vários períodos, né? O pré-ovulatório, o ovulatório. Então, a gente vê o óvulos em períodos diferentes. Quando um deles entra em maturação, 1, 2, 3, vários, as fêmeas, elas podem liberar um óvulo por dia no período reprodutivo, inclusive pegar cria de machos diferentes, tá? Então, são irmãos de pais diferentes. O folículo se transforma em um corpo lúteo. Então, eu tenho o folículo, ele vai ali até a beiradinha, libera o óvulo e ele se transforma em corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo, ele secreta as substâncias, hormônios, para ajudar na gravidez. Quando isso não ocorre, não há necessidade, o corpo sabe que não há necessidade, então o que ele faz? Ele cicatriza, tá? É uma marquinha, é uma cicatriz que fica ali no ovário. Formando o quê? O corpo albicans. Quais os principais hormônios femininos e suas funções? Estrógeno, produzido nos folículos ovarianos, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelas alterações comportamentais associadas ao ciclo estral, ou TPM. Progesterona, produzida pelo corpo lúteo. Então, eu tenho estrógeno, produzido pelo folículo. Quando o folículo libera o óvulo, eu tenho a progesterona, produzida pelo corpo lúteo. Prepara o útero para a implantação do óvulo fecundado e mantém a gestação. Tenho a inibina, produzida pelos folículos ovarianos. Inibe a produção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, pela hipófise. Lembra? Eixo hipófise, hipotálamo, hipotálamo, hipófise. A inibina desempenha um papel importante na regulação do ciclo reprodutivo e sua falta pode estar associada a um risco maior de tumores ovarianos. Fala-se muito sobre castrar as fêmeas para evitar problema. Concordo. Só que lembra, a castração tem que ser na época certa, porque a castração precoce acaba tirando formadores de hormônios e atrapalhar no desenvolvimento e na saúde dessa fêmea. Vamos ver a estrutura e a função das tubas uterinas. Tuba uterina, também conhecida como ovidutos ou salpinges, antigamente o nome era salpinge, tá? Por isso é mesosalpinge, a membrana que faz a estrutura dela no abdômen, né? Então é só lembrar, salpinge, tuba uterina, tal, a gente vai lembrar disso tudo. Então, tuba uterina, também conhecida como oviduto, né? O viaduto do ovo, ou salpinge, são tubos contorcidos que se estendem dos ovários ao útero, tá? Dos ovários ao útero. São responsáveis por receber o óvulo liberado do ovário e transportá-lo até o útero, além de serem o local onde ocorre a fertilização. Então, é na tuba uterina que ocorre a fertilização. A tuba é um túbulo contorcido que conduz o óvulo do ovário até o útero. Porém, é no meio do caminho que esse óvulo é fecundado na tuba uterina e depois ele segue para a implantação no útero. O que nós temos, né? O que compõe? As tubas uterinas são suspensas pelo mesosalpinge, comecei falando sobre isso, uma prega de ligamento largo do útero. Do que é composto as tubas uterinas? Infundíbulo é a extremidade mais próxima do ovário. Eu tenho ovário, aí eu tenho o infundíbulo, que é por onde vai sair os óvulos. Auxiliam na captura do óvulo e liberado na ovulação, tá? Eu tenho o ósseo abdominal, que é a abertura da tuba uterina para a cavidade abdominal, tá? Tem a ampola, que é a porção mais larga da tuba uterina, onde geralmente ocorre a fertilização, tá vendo? Na tuba tem um pedacinho que chama ampola, que normalmente, né, é a porção mais larga da tuba uterina. E tem o istmo, porção mais estreita da tuba uterina, que se conecta ao útero, tá? Porque um é assim, outro é assim, então a gente tem aqui essa parte que é o istmo. Vamos ver se tem mais algum conteúdo? Vou deixar uns cortes para vocês e já sabe. Gostou do material? Ajudou a estudar? Meu material é feito com base na programática da Anhanguera, mas eu espero que ajude alunos de outras universidades e ajude você também a lembrar. E se você não é aluno de medicina veterinária, nem de técnico de veterinário, mas você gosta do assunto, me segue. Clica no sininho para não perder nenhuma informação. E você que me acompanha, que estuda comigo, vamos para a próxima. Beijo, gente!